Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a demissão de Carlos Lupe e o fator Ciro Gomes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar aqui o nosso Farol Brasil. O Farol Brasil que na quinta-feira passada, no 1º de maio, estreou o programa novo da noite, o Noite Brasil, comandado por Thalita Sotero e Leandro Forte. Todos os dias, das 6 horas da noite às 9h30 da noite. Acompanha que tá bom demais. Camaradas, note. Na última sexta-feira, o ministro Carlos Lupe deu demissão, né? E assumiu no lugar dele o Voney Queiroz, que era na prática o segundo em comando na pasta, né, do Ministério da Previdência Social, do PDT, né, de Pernambuco, de Caruaru. Já a gente vai falar um pouco do Voney Queiroz. E aí, essa demissão do Carlos Lupe gerou vários comentários na internet que eu acompanhei durante esse fim de semana. E aí, durante esse fim de semana não, né, no dia e no sábado. Eu tô gravando esse vídeo sábado à noite. Eu acho importante dizer a data que eu tô gravando o vídeo, porque pode ser que daqui para segunda-feira, quando o vídeo vai ao ar, aconteça alguma coisa. Inclusive, pode ser que eu acerte também algumas análises. Então é importante dizer a data. Vamos lá. Primeira coisa. Tem gente falando que a demissão de Lupe, a pressão pela demissão de Lupe é uma estratégia da mídia burguesa, de setores do mercado que querem uma candidatura do Ciro Gomes. Veja, essa análise não faz sentido. Por que ela não faz sentido? Preste muita atenção. Ela não faz sentido porque não é como se existisse uma corrente gigantesca no PDT que quer a candidatura Ciro Gomes e que a demissão de Lupe ia puxar necessariamente o partido para ser oposição ao governo Lula e encampar uma candidatura do Ciro. Veja, não é essa a configuração do PDT, né? A gente viu pela eleição de 2022 que a candidatura do Ciro Gomes foi totalmente esvaziada no PDT. Inclusive, os ciristas da internet, a coisa que eles menos debatem é isso, né? Eles dizem que a esquerda é radical, que não sei quem atacou o Ciro. Mas na prática, por exemplo, os mais de 300 prefeitos que o PDT tinha na eleição de 2022, tranquilamente dá para dizer que nem um terço deles apoiaram o Ciro Gomes, né, para presidente. Para não falar dos vereadores, para não falar dos candidatos a deputado estadual ou a deputado federal. Aqui em Pernambuco, por exemplo, dos candidatos a deputado do PDT, quem fez campanha mesmo para Ciro Gomes foi Isabela de Roldão, né? Tirando ela, ó, os candidatos, ó, boquinha miúda, escondiam Ciro Gomes. O Ciro, ele saiu isolado no próprio partido dele, da eleição de 2022, e na eleição de 2024, o grupo político dele sofreu uma derrota acachapante em Fortaleza, né? Que era basicamente a capital mais importante governada pelo PDT, diria mais, né? A cidade mais importante governada pelo PDT, perderam para o candidato do PT, o Evandro Leitão, que era do PDT, sai do PDT e vai para o PT para se tornar prefeito de Fortaleza. Então, não existe uma corrente no PDT forte, robusta, que junta a burocracia partidária defendendo a candidatura do Ciro Gomes. Uma eventual saída do PDT do ministério pode, com certeza, estimular a ameaça da candidatura Ciro como forma de pressão e barganha no governo para reposicionar o PDT. Por assim, dizer que, feito o Brasil 247, está desde quinta-feira nessa onda, né? E se o Lupe for demitido, o PDT passa para oposição e o Ciro vai ser lançado candidato. Veja, isso não é verdade, né? Não tem base na realidade. O que tendencialmente vai acontecer, me parece muito claro, é se o PDT realmente sair do primeiro escalão do governo, vai ter uma ameaça de apoiar a candidatura do Ciro como forma de barganha. Aí tem que ver se o Ciro aceita e quer ser candidato. Isso por um lado. Por outro lado, tem outro discurso equivocado, que quer dizer que o Lupe era uma barreira ao desmonte da Previdência Social. O Lupe era uma barreira aos ataques ao INSS. Veja, isso não é verdade, né? Carlos Lupe, enquanto ministro, ele teve alguns momentos importantes. Diria 3 momentos importantes. Vamos lá. No começo do governo,
Carlos Lupe falou da necessidade de rever a contrarreforma da Previdência aprovada durante o governo Bolsonaro. Né? Bota na tela aí, Maxwell, a matéria, por favor. Em seguida, o Rui Costa disse que não tinha revisão nenhuma de contrarreforma da Previdência e o Carlos Lupe ficou calado e nunca mais tocou no tema. Então, o Carlos Lupe fez uma fala boa, importante, mas assim, foi enquadrado e se calou. Perfeito? Carlos Lupe depois tomou uma ação de baixar os juros do crédito consignado, porque essa decisão é feita a partir do Conselho Social da Previdência, não passa pelo Congresso Nacional, viu, gente? Não passa pelo Congresso, viu? Não passa pelo Congresso. E aí, a banqueirada foi para cima, atacou o Lupe, o governo Lula, como sempre, né, cedeu a banqueirada, né? Cedeu a banqueirada e entregou o que eles queriam. E o terceiro momento, que foi ano passado, que o Carlos Lupe falou contra o ataque e a desvinculação do salário mínimo da aposentadoria, né, da Previdência Social. Ano passado, vamos lembrar, a antiga ministra da Saúde, Nízia Trindade, também deu declarações contra o ataque ao piso constitucional da saúde. E até o Camilo Santana, que de esquerda não tem absolutamente nada, é o empregado do Jorge Paulo Lema, também deu declarações contra o ataque ao piso constitucional da educação. Perfeito? Esses foram os 3 momentos importantes do Carlos Lupe. Nesse meio tempo, porém, o Carlos Lupe não fez absolutamente nada frente ao ataque contra o BPC, ele ficou calado. O Carlos Lupe não fez nada durante a greve dos servidores do INSS, deixou o Stefanuto, que foi demitido agora, massacrar os servidores, inclusive, assim, meu canal entrou muito no apoio, depois a gente criou, né, o Farol Brasil, e a gente fez uma cobertura da greve do INSS muito grande, talvez tenha sido o veículo de mídia do Brasil que mais falou sobre o tema, e aí, velho, eu encontrei trabalhadores e trabalhadoras do INSS no Rio de Janeiro, na atividade do Globo África, encontrei em Santa Catarina, em outros estados, todo mundo puto com o Lupe, viu? Atenção, servidores do INSS, todo mundo puto com Carlos Lupe, puto da vida, e o Lupe também deixou prosperar essa lógica de ataque a políticas sociais a partir de um discurso de combate às fraudes, né? Então, a ideia de que o Lupe era uma barreira contra os desmontes, os ataques, contra a lógica do novo teto de gastos, não é verdade, sabe? É isto. O Lupe teve iniciativas importantes no começo do Ministério, ano passado também teve, mas aí teve num contexto, inclusive, estava muito claro que o governo Lula não tinha correlação de forças para destruir o piso constitucional da saúde e da educação, inclusive correlação de forças no Congresso, viu? Ainda bem que o governo não teve força pela direita para destruir o piso constitucional da saúde e da educação. E aí, foi por isso, inclusive, nesse contexto que a Nízia Trindade falou, que o Camilo Santana falou e por aí vai. Então é preciso ter cuidado com essa análise. Tratar o Lupe como um ministro à esquerda do governo, ao meu ver, não se sustenta na realidade. Porque se a gente for pensar por esse prisma, a gente vai ter que dizer que o antigo ministro Silvio Almeida era também um ministro de esquerda do governo, porque foi o único ministro que criticou abertamente a privatização de presídio. A gente vai ter que dizer que o Alexandre Silveira é o ministro de esquerda do governo, porque ele já criticou abertamente a manutenção das refinarias privatizadas durante o governo Bolsonaro, refinarias da Petrobras, manter privatizada. E é preciso cuidado com isso também, perfeito? Isso não corresponde à realidade. Aí vem o terceiro elemento fundamental. Veja, esse escândalo do INSS, que lesou milhares de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, assim que foi revelado, a deputada Fernanda Melchiona apresentou uma proposta de abrir crédito extraordinário na União para ressarcir o dinheiro das vítimas. Imediato. Bota a matéria aí na tela, Maxwell, por favor. Qual foi a lógica da deputada Fernanda Melchiona? O processo judicial, a investigação e o processo judicial é lento. É lento, gente. Pode demorar anos. Então, as pessoas que foram roubadas, que foram lesadas, que foram vítimas, pode demorar anos para elas retomarem o dinheiro que foi pego. O governo vai e devolve de imediato o dinheiro das pessoas roubadas e vai fazer a briga judicial para ir retomando aos poucos esse dinheiro. A proposta da deputada Fernanda, além de óbvia, pensando no bem-estar da população trabalhadora, é uma proposta politicamente muito sagaz. É uma forma do governo dizer assim,
isso aqui não é nosso, a gente não tem nada a ver com isso e estamos aqui, inclusive, preocupados com você, trabalhador. E agora a gente vai correr atrás para punir todo mundo que se envolveu nisso, né? Neutralizava o uso político que a oposição de direita poderia fazer do escândalo. O governo Lula, em compromisso com o novo teto de gastos, já deixou muito claro que não vai abrir crédito extraordinário para devolver o dinheiro das pessoas e que, inclusive, vai esperar o trâmite judicial da coisa. Então, na declaração do 1º de maio, um discurso que deu para a televisão, o presidente Lula falou assim, já acionei a AGU e a gente vai processar todas as empresas que lesaram os trabalhadores e trabalhadoras para devolver o dinheiro. Isso pode demorar anos, gente. Sabe? As pessoas podem morrer, inclusive, né? Porque assim, estamos falando de aposentados, né? E aí, sem nenhum tipo de desrespeito, nem ironia e tal, aposentado são pessoas idosas que, por serem idosas, têm pouco tempo de vida, né? Não tem tempo para estar esperando 10, 15, 12 anos, 8 anos por uma briga judicial, né? Esperar 10 anos para receber o dinheiro de volta significa que a pessoa pode morrer, né? Essa pessoa é idosa, entende? Então o governo escolheu, veja, o governo escolheu não dar resposta imediata aos milhares que foram lesados nesse esquema de fraude no INSS. Pior ainda, o Rogério Seron, que é secretário nacional do Tesouro do Ministério da Fazenda, saiu uma matéria no G1 que o título é Tesouro diz que INSS pode aprimorar pente fino para ressarcir aposentados vítimas da fraude. Veja, sabe o que é que... Bota essa matéria na tela, Maxwell, por favor. Sabe o que é que significa, gente? Significa o seguinte. A proposta do Rogério Seron aumenta o pente fino, política de recadastramento para fazer cortes burocráticos. Não significa que a pessoa fraudou, para fazer cortes burocráticos. E aí, aumentando o corte no BPC, aumentando o corte no seguro-defeso, aumentando o corte no seguro-saúde e por aí vai, no auxílio-doença, você economiza dinheiro e aí pode pensar em devolver o dinheiro para as pessoas lesadas. Então, a lógica do governo é aprofundar a austeridade, aprofundar o ataque aos direitos sociais, aprofundar o ataque à classe trabalhadora. Inclusive, esse mesmo Rogério Seron falou que é necessário fazer um novo ataque ao BPC em 2025, esse ano. Agora, coloca na tela, Maxwell, essa matéria, por favor. Então, a lógica do governo Lula, sabe qual é? É aprofundar o arroxo para ver se sobra dinheiro no INSS para devolver de imediato o dinheiro das vítimas. O que a extrema-direita fez? O óbvio, né, gente? O óbvio. O que a extrema-direita fez? O óbvio. Ela começou a atuar politicamente, dizendo que o governo Lula está abandonando as vítimas da fraude, que o governo Lula não está fazendo nada pelas vítimas das fraudes e que é obrigação do governo devolver o dinheiro imediatamente. Então, reparem, a deputada Fernanda Melchiona apresenta um projeto de lei, assim que estoura o escândalo, para devolver o dinheiro imediatamente. A maioria da mídia progressista simplesmente ignora o debate apresentado pela Fernanda Melchiona. Provavelmente você não viu isso, talvez você saiba disso a partir desse vídeo, diga-se de passagem. E a mídia progressista ignora isso por quê? Para blindar o governo Lula. Aí o governo fica calado sobre o tema, não dá resposta nenhuma. Aí a extrema-direita vê a bola quicando e vai fazer o gol. Aí os caras estão... Eu recebi, inclusive, vídeos já hoje, nesse sábado de tarde, né? E como o vídeo é a segunda, é capaz que você que esteja assistindo já tenha recebido até algum vídeo de algum deputado de extrema-direita do Novo ou do PL dizendo que são eles que estão lutando para que os aposentados lesados nesse esquema de corrupção tenham dinheiro de volta devolvido imediatamente. Então vocês percebem como o governo joga diretamente para fortalecer a extrema-direita, porque ele dá a oportunidade da extrema-direita aparecer como a defensora dos aposentados, dos pobres que foram lesados. Tudo isso em nome de quê? Em nome do novo teto de gastos. Porque abrir um crédito extraordinário de 6 bilhões de reais seria dizer para o mercado que o governo tem pouco compromisso com a responsabilidade fiscal. Vocês entendem? Que tiro no pé? É um tiro no pé por semana, né? O lulismo, ele é o tiro no pé em movimento, assim, ó. Aí depois, em 2026, algum imbecil vai ficar xingando o povo, chamando de pobre de direita, chamando de burro, dizendo que, como o povo é burro, como o povo não entende que a direita não defende os pobres, os trabalhadores, sabe? E por fim, o último comentário, veja, tem
uma coisa aqui que é interessante. O Ciro Gomes, ele hoje, neste momento, se ano que vem, o futuro a Deus pertence, né? Não sei nem se eu vou estar vivo ano que vem. Espero que sim, né, gente? Pô, eu sou novo pra caramba, mas assim, é isso. O futuro a Deus pertence. O Ciro Gomes, hoje, neste momento, ele não tem máquina partidária em torno dele. Ele não tem máquina de comunicação em torno dele. Ele não tem movimento de massas em torno dele, por aí vai. Aí você se pergunta, porra, mesmo ele pontuando bem nas pesquisas, ele é um candidato potencial pendurado na brocha, sem base estruturada, sem aparelho. O Frederico Krepp, inclusive, nos vídeos que ele faz debatendo os limites da candidatura Ciro Gomes na eleição passada e para agora, e as dificuldades, ele sempre pontua isso. Ó, o Ciro não tem máquina partidária, o Ciro não tem máquina de comunicação, o Ciro não tem estrutura político-eleitoral e por aí vai. Então, desde uma lógica de competitividade eleitoral, mesmo o Ciro pontuando bem nas pesquisas neste momento, ele seria um candidato que, teoricamente, não deveria assustar. Mas aí eu fiquei chocado com o desespero dos governistas, principalmente na mídia governista, porque se o Lupe for demitido, o Ciro pode ganhar espaço para ser candidato. Para mim, isso é muito claro. Ninguém, e aí é isso, viu, gente? Ninguém, eu tenho certeza, vai para a eleição 2026 empolgado para votar de novo no Lula, sabe? Vai ser, mais do que nunca, uma eleição em que o afeto predominante vai ser o medo. O grande argumento do Lula vai ser que ele não é fascista, né? E do outro lado vai ter um fascista. É isto. Essa vai ser a síntese da eleição. Nesse sentido, se o grande afeto da eleição vai ser o medo, vai ser o pânico, é necessário cortar qualquer possibilidade de alternativa progressista ou de esquerda. Veja, eu não estou fazendo debate se o Ciro é progressista, se o Ciro é de esquerda. Não estou fazendo nenhum debate se o Ciro é bom, se o Ciro é ruim. Estou dizendo o seguinte, para uma parte expressiva da população, Ciro é um cara de esquerda. E a candidatura dele seria uma candidatura de esquerda, progressista, centro-esquerda e tal. E tal sorte que o medo que os caras têm é que, assim, se você quer fazer uma campanha centrada na ideia do medo, na ideia de que, ó, pelo amor de Deus, vote em mim, porque do outro lado tem um satanás. Não, beleza, eu entendi que do outro lado tem um satanás, mas tu tem um quê de bom? Não, eu não sou o satanás. Veja, o outro lado tem um satanás. Eu não sou o satanás, então vote em mim. Essa é a síntese do argumento. Esse é 2026. Pode esperar, viu? Pode esperar que essa vai ser a síntese da retórica lulista. Então, se uma eleição está definida pelo medo, você vai ter que trabalhar numa ideia de que, basicamente, não pode ter nenhuma alternativa que tente trabalhar numa lógica na positiva, de proposta, de ideia, de projeto, de futuro, de esperança, nada. Né? Para a lógica petista dar certo, é necessário que não surja nenhuma candidatura à esquerda com força em 2026, ou progressista em 2026. Então, Glauber Braga não pode ser candidato a presidente de jeito nenhum, Ciro Gomes não pode ser candidato a presidente de jeito nenhum, a Manuela Dávila não pode ser candidata a presidente de jeito nenhum, e só Leonardo Péricles, não para a grande massa da classe trabalhadora, que infelizmente não conhece ainda o Leonardo Péricles LP, mas, por exemplo, setores da esquerda conhecem. Setores organizados do movimento sindical, da juventude, da cultura. Então, Leonardo Péricles não pode ser candidato de jeito nenhum. A ideia é, para a estratégia eleitoral petista dar certo, é mobilizar como nunca o afeto do medo, porque do outro lado tem a besta fera, não pode ter nenhum outro candidato. Por isso que a galera está tão assustada com a possível candidatura do Ciro Gomes, mesmo todo mundo que acompanha minimamente a política, sabendo que o Ciro não tem estrutura hoje em torno dele, e que o Ciro está isolado, inclusive, no próprio PDT, inclusive na própria família, né? Embora o Ciro Gomes tenha ensaiado ali uma reaproximação. Por fim, o Voney Queiroz, figura curiosa, né? O Voney Queiroz não conseguiu ser eleito deputado na última eleição. O pai dele perdeu, em 2024, a prefeitura de Caruaru no primeiro turno, né? Foi candidato de oposição, perdeu no primeiro turno. A família Queiroz manda do PDT de Pernambuco há muito tempo e ajudou a fundar o partido, né? O PDT não elegeu nenhum deputado federal na última legislatura, não elegeu nenhum deputado estadual, até onde me consta. Eu não vou abrir o Google não, mas eu acho que é isso. Não tem vereador nas principais cidades do Recife e tal. E aí, veja, o PDT não é um partido leninista, né? Na lógica do PDT, o resultado eleitoral é um critério central. Então, dentro da lógica do próprio partido, o resultado eleitoral é algo central para medir o êxito ou o fracasso do partido, né? Então, o PDT Pernambuco está afundando. Boa parte disso
é responsabilidade da família Queiroz, que é uma oligarquia de Caruaru que manda no PDT há 30 anos. E aí eu achei muito curioso e muito engraçado um grupo político que não conseguiu eleger ninguém em 2022, que perdeu a prefeitura da cidade que eles mandam, e mandam inclusive a parte do poder econômico, diga-se de passagem, conseguiu perder a prefeitura da cidade que eles mandam num primeiro turno para um desconhecido, né, o Rodrigo Pinheiro. Ah, Jones, ele já era prefeito, era vice de Raquel Lira e se manteve na máquina, disputou com a máquina na mão. Beleza, ele disputou com a máquina na mão. Dito isso, quem é que conhecia o Rodrigo Pinheiro, gente? Vamos aqui, papo de pernambucano. Papo de pernambucano. Na moral, você aí, que é de Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Petrolina, Garanhuns e tal, fala de verdade pra mim, Tu sabia o nome do prefeito de Caruaru? Até ano passado, na moral. Aliás, você que é de Caruaru, até a eleição do ano passado, tu sabia o nome do prefeito de Caruaru? Já tinha visto a cara do prefeito de Caruaru? Tá ligado? Então, assim, foi uma derrota vergonhosa, acachapante. Eu até comentei num grupo como a gente vive uma época histórica que tem nos partidos eleitorais a meritocracia eleitoral ao contrário, né? Então, o Vonei Queiroz, numa articulação, sabe Deus, com que interesses, o cara perdeu tudo do ponto de vista eleitoral que disputou nos últimos anos, onde ele manda no partido, o partido está afundando e ele ganhou o ministério. E dizem fontes, né? Inclusive, ele aceitou o ministério numa articulação própria por fora da direção nacional do PDT. Então, assim, o governo Lula, inclusive, estaria induzindo uma crise nacional no PDT e tal, porque foi uma articulação do governo com o Vonei Queiroz por fora da direção do PDT. Quando esse vídeo sair ao ar na segunda-feira, provavelmente a gente vai ter mais informações para saber se isso é verdade ou não, como está circulando por aí nos bastidores. A síntese desse negócio todo, o ponto central é que esse episódio pode ser mais um em que milhares de trabalhadores vão ser capturados para uma perspectiva de direita, que esperariam um socorro imediato do governo Lula. Esse socorro até agora não vai vir. Eles podem estar recebendo no Zap Zap, no Instagram, vídeos, textos, dizendo que é a direita que está brigando para o governo pagar imediatamente o dinheiro roubado das pessoas vítimas da fraude no INSS. Que beleza, né? Aí a gente sabe, né? Se o governo perder esses votos e depois perder a eleição em 2026, a culpa é de quem? Quem? A culpa é sua. Sua. Você que é comunista, a culpa é sua. A culpa nunca é de quem dá toda semana um tiro no pé diferente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho desse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.